Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Essa é a sua primeira vez por aqui? Meu nome é Roberta Renault e é com muito prazer que eu estou fazendo vídeos há um bom tempo já voltados para a prática da advocacia criminal. Esses vídeos eles têm como objetivo tirar dúvidas de pessoas que são estudantes de direito, advogados e às vezes pessoas que não têm o menor conhecimento técnico, nenhuma graduação em direito, nunca cursou uma universidade. Mas aqui você terá espaço para tirar todas as suas dúvidas. Além dos vídeos, você poderá interagir comigo nos comentários, entrar em contato através de WhatsApp, enfim, esse espaço é seu. E hoje eu vou atender aos pedidos de vários seguidores que se manifestaram tanto aqui no canal do YouTube como também no meu Instagram. O pedido era para falarmos sobre violência doméstica. Então, não só pessoas que talvez tenham sido vítimas desse crime, como também advogados que querem entender um pouco mais sobre o procedimento. Focado nessas solicitações todas, eu resolvi criar esse vídeo para dar dicas a você, mulher, que acaba de ser vítima de um crime de violência doméstica. Então aqui eu vou trazer alguns pontos, algumas recomendações, o total são 6, e espero que realmente eu consiga te ajudar com essas informações. Vamos lá? Sem mais delongas, eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer, de nenhuma delas. O primeiro ponto é que, apesar de você ser vítima desse crime de violência doméstica e, portanto, você não é parte, quem é parte num processo de violência doméstica? É o autor da ação penal, aquele que acusa o Ministério Público, geralmente, e a pessoa que está sendo acusada desse crime de violência doméstica, que é o réu, que geralmente é o homem. Muito bem, a vítima, ela não figura como parte. E, infelizmente, o nosso Código de Processo Penal, ele não dá muita relevância para a vítima, tá? Existem legislações mais atualizadas nesse sentido. Uma delas é o novo Código de Processo Penal da Argentina, que coloca a vítima numa situação mais ativa. E é por haver ainda deficiência da colocação da vítima no processo criminal aqui no Brasil, é que eu estou trazendo essas orientações. Então, antes de mais nada, a minha orientação expressa, você, mulher, que acabou de ser vítima de um crime dessa natureza, procure um advogado. Seja ele um defensor público, caso você não tenha condições de arcar com honorários advocatícios, ou um advogado particular. Por que isso? Faça isso antes mesmo de ir até a delegacia, porque esse advogado é que vai te dar todas as orientações. Veja bem, mulher, não basta que você vá à delegacia e comunique o fato. Vai ter que ter um amparo probatório. Se você deseja que essa ação penal, que seja instaurado um processo criminal contra o agressor e que esse processo seja bem sucedido com eventual condenação, você precisa de justa causa. O que é justa causa? Indícios, provas que possam demonstrar que aquela pessoa praticou o crime contra você. Então, ninguém melhor do que um advogado, uma pessoa que se formou em direito, que exerce, de preferência um advogado criminalista. Você não vai procurar um advogado de outra área, alguém que trabalhe diretamente com isso. Ou o próprio defensor público, E aí, através dele, você vai obter todas as orientações, vai saber exatamente o que você deve levar no momento em que você for prestar a ocorrência, falar sobre o fato na delegacia de polícia. E esse advogado, seja ele público ou particular, vai te acompanhar durante todo o processo criminal. É importante, sim,
Se você constitui um advogado, ele vai funcionar como assistente de acusação. E então ele, junto do Ministério Público, vai fornecer todas as provas, vai tentar auxiliar o promotor nessa tarefa que é de acusar e para depois pedir a condenação do agressor. Então procure a Defensoria Pública, procure ou um advogado particular para te orientar exatamente do que você deve fazer, quais as provas você deve reunir, e isso vai variar de acordo com o tipo de crime que você foi vítima, tá bom? E veja bem, num outro vídeo aqui no canal, eu falei que os crimes de violência doméstica, eles são os mais variados possíveis. E às vezes, o que vai acontecer? Aquele crime, quem vai acusar é o Ministério Público. Outros crimes é você que vai oferecer queixa-crime. Então, esses conceitos técnicos, prazo, né, de ajuizamento da ação, isso tudo, quem conhece? O defensor público e o advogado. Então, ele poderá te dar essas informações e poderá acompanhar todo o processo, te dando também orientação, inclusive, de como proceder numa audiência de instrução e julgamento e etc. Tá bom? Essa dica é a mais importante, eu posso garantir a você. Outra coisa, uma segunda dica, muito cuidado com as informações que você presta em sede policial. Eu costumo dizer que quando nós estamos emocionalmente envolvidos numa determinada situação e aquela situação foi muito traumática para a nossa vida, quando a gente vai expor sobre ela, isso pode gerar confusão. A gente pode chegar a aumentar ou deturpar algumas informações sem querer. Não estou dizendo que você tenha má fé, mas você precisa realmente prestar atenção em tudo que aconteceu e declarar apenas o que ocorreu, sem as suas impressões. Então, se você foi vítima de uma lesão corporal, explique exatamente como aconteceu. Tenha o cuidado de dizer o que ocorreu exatamente, dia, local, a dinâmica, porque se você se exceder, e aí isso é muito normal com a pessoa que está emocionalmente envolvida, você pode vir a responder um crime chamado denunciação caluniosa. A pessoa que vai até a delegacia e provoca a instauração de uma investigação, ou provoca a instauração mais tarde de um processo criminal, sabendo que aqueles fatos não são verdadeiros, isso pode gerar um processo criminal contra ela. Então, toma muito cuidado. Por isso é importante você reunir provas no momento em que você se dirige a essa delegacia. Essas provas podem ser reunidas de forma prova testemunhal, prova documental, mensagem no WhatsApp, foto, tudo vai depender do caso em concreto, tá bom? Então, fale exatamente o que ocorreu. Primeiro, tente se acalmar para não ir naquele auge do desespero e narre com muita certeza, com muita coerência, tudo que de fato ocorreu. Outra coisa também importante, acompanhe toda a investigação. Não basta você ir até a delegacia e narrar a sua versão. Fazer o que os leigos chamam de queixa. Na verdade, não é queixa, é notícia-crime, é a comunicação de um fato criminoso à autoridade policial. Não basta que você faça isso, É preciso que você constitua um advogado, alguém que possa acompanhar essa investigação, que possa o tempo todo estar conversando com o delegado, e isso vai fazer com que o procedimento possa correr mais rápido. Às vezes o delegado precisa de um determinado documento e o advogado que está te acompanhando, sabendo disso, ele pode apresentar. Então, toda essa investigação pode contar com o auxílio de um profissional, que no caso seria um advogado em seu nome. Se você não tem condições financeiras de arcar com um advogado, que também pode acontecer, dificilmente a defensoria atua nessa parte, na fase da investigação. Mas você mesmo,
né, pode ir até o delegado e se apresentar, você já fez a ocorrência, e se colocar à inteira disposição do delegado para esclarecer, para trazer documentos, para fazer tudo o que for necessário. E de tempos em tempos você vai até a delegacia e procura saber qual o andamento que está acontecendo, tá bom? Não vá apenas para narrar, para fazer a comunicação do crime e depois esquece. Não, acompanhe de perto. O que mais? E aí, se você tem até um advogado conhecido, que talvez você não tenha dinheiro, né, condições de arcar com honorários, mas você pode, de tempos em tempos, pedir esse advogado para fazer uma consulta no site, para ver o processo, o número do processo, em que fase está, e aí, enfim, né, use a sua criatividade, mas acompanhe de perto. Outra dica, nós até agora demos 3, né? Vamos lá. É muito importante essa dica, pessoal. Lembra que eu falei que você precisa dizer exatamente o que aconteceu, sem mais nem menos, na delegacia. E esse depoimento que você prestou na delegacia, ele tem que ser fiel ao que você vai prestar na audiência de instrução e julgamento. Qual é a tese, qual é a estratégia defensiva que os advogados utilizam para tentar tirar o valor da prova do depoimento da vítima, para tentar fazer com que aquele depoimento não seja tão considerado pelo juiz? Quando há o quê? A incompatibilidade, ou quando você fala uma coisa na delegacia e em juízo você fala outra. Então, se tiver divergência de informações, vamos supor que na delegacia você falou que o fato ocorreu. Eu estou dando um exemplo só para você entender, né? Na delegacia você falou que o fato ocorreu no dia 3 de abril e você estava no bairro X. Em juízo, quando você for chamado lá na audiência para prestar depoimento, você, mulher, você diz que o fato ocorreu no dia 30 de abril e que foi no bairro Y. Ou seja, essas versões são contraditórias. O que você disse na delegacia é uma coisa e o que você está dizendo em juízo é outra. E isso vai fazer com que a sua palavra perca a credibilidade. Isso é grave. Isso vai influenciar no julgamento final. E com certeza o advogado de defesa do agressor vai utilizar isso contra você. Então, quando você for prestar o depoimento em juízo, tenha acesso ao depoimento que você prestou anterior. Veja todos os detalhes para que você possa confirmar com segurança o que aconteceu, ok? Isso é muito importante mesmo, tá? Porque a palavra da vítima, ela tem relevância. Hoje os tribunais dão relevância à palavra, mas desde que não seja contraditória. Então, se você der uma versão completamente diferente do que você falou na delegacia, é claro que a sua palavra vai ficar sem força legal, ok? Outra coisa também que é importante, né? Você não pode voltar atrás. Ou seja, se você disse que na delegacia o seu companheiro praticou o crime tal, e se você chega em juízo e diz que ele não praticou, o que você está fazendo aí? Você está confessando um crime de denunciação caluniosa. Em algum momento você mentiu. Então você foi até a delegacia e disse que algo aconteceu quando na verdade não ocorreu. Por isso, a sua responsabilidade, a sua consciência de que quando você colocar os pés na delegacia, você sabe exatamente o que ocorreu e aquela narrativa tem um peso muito grande. Toda a sua declaração vai ficar por escrito. Então, tome cuidado, ok? Bom, outro ponto também. Independente das... esse é um ponto que a gente já falou num outro vídeo, mas como eu estou dando dicas aqui para você, mulher, eu não posso deixar de falar sobre esse ponto. Alguns crimes que são promovidos pelo Ministério Público, ou seja, é o Ministério Público que vai acusar, que vai oferecer a denúncia e que vai gerar a instauração do processo, eles prosseguirão ainda que você se arrependa.
Então, quando você for na delegacia, saiba exatamente, tenha certeza do que você quer fazer. Porque às vezes você narra aquele fato ao delegado, depois você se arrepende do que narrou e aí você quer que aquele processo seja arquivado. Só que em alguns casos, por exemplo, um caso de lesão corporal, ainda que seja leve, você não pode, não existe isso de retirar a queixa, tá? Não existe isso. Então, se você for até a delegacia, narrar uma versão e depois quiser que o processo seja arquivado, você não conseguirá. Então, esteja certa do que você quer fazer. Eu falei aqui num vídeo anterior de uma moça, é um caso mesmo, um julgado, eu até coloquei o link no estado de Minas Gerais, onde a moça foi vítima de lesão corporal leve, mas como aquele agressor só praticou aquela lesão uma única vez, ela tomou a decisão de voltar, de reatar com essa pessoa e viver agora de uma forma pacífica. O companheiro dela pediu desculpas e ela aceitou aquela condição. Só que no momento em que ela expressou isso, o juiz de primeiro grau, que foi julgar a situação, ele disse que a reconciliação dela com o marido não faz com que o processo seja arquivado. Por isso que você precisa estar consciente do que realmente quer fazer, ok? Bom, outra coisa também, e agora é a última dica, é muito importante. Veja bem, quando você vai até a delegacia e você comunica o fato, a agressão, isso vai gerar uma investigação criminal que mais tarde pode gerar um processo criminal. E nesse processo criminal, qual é o objetivo? O juiz vai dizer se realmente o seu marido, o seu companheiro, praticou aquele crime e caso ele considere que praticou, ele vai impor uma pena que pode ser privativa de liberdade, ou seja, ele ficar preso numa unidade prisional. Mas isso é só referente ao fato criminal. Às vezes você vai ter que tomar outras providências necessárias. Por exemplo, se você tem filhos e você está achando que esse seu marido, ele não pode ter mais contato com o seu filho porque há um risco da integridade do seu filho, o fato de você ter ido até a delegacia não retira o direito daquele marido de visitar o filho. Não retira também a obrigação do marido de pagar pensão. Então você tem que se preocupar com essa questão. Se você quer evitar que o seu marido tenha contato com o seu filho, você vai pedir uma medida protetiva. Se você quer que o seu marido ele tenha ainda o dever de pagar a pensão e ele não está mais pagando, vamos imaginar isso, você tem que entrar com uma ação de pensão alimentícia, ou seja, providências de outras áreas, área de família, medida protetiva é criminal, mas outras providências além do seu relato na delegacia. Então fica atento a isso, porque mesmo você declarando lá que o seu marido agrediu você, se você não pede medida protetiva, um afastamento dele, ele vai continuar tendo o direito de visitar o seu filho. Então fica muito atenta. E aí, gostou desse vídeo? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Se você tiver dúvidas sobre violência doméstica, eu tenho certeza que muitos aqui têm, coloca nos comentários, eu vou ter um enorme prazer em ajudar vocês. E eu gostaria, como sempre, que vocês colocassem aqui sugestões de próximos vídeos para que eu possa cada vez mais criar um conteúdo que atenda às suas dúvidas e necessidades, tá bom? Forte e carinhoso abraço para você, até o próximo vídeo e fica com Deus. Tchau!